A minha presença nessa tribuna hoje, senhor presidente, é para relatar um fato cuja repercussão se empalideceu em função da euforia da Copa do Mundo, que ora está transcorrendo da melhor forma possível, mas com grande apreensão pelos torcedores brasileiros. Todos ficaram apreensivos durante o jogo do Brasil e Chile, mas vencemos numa combinação de sorte e talento individual. Mesmo assim, devo dizer que arrefeceu aquele entusiasmo com a nossa seleção, mostrando que ser campeão depende de variáveis impossíveis de serem controladas. Rezemos, pois, pela nossa seleção, porque não será fácil vencer essa Copa. Mas, senhoras e senhores senadores, a minha presença na tribuna, repito, é justamente para, como disse de início, deixar registrado que coisas estranhas e nebulosas estão ocorrendo por esses dias sem que a sociedade esteja devidamente atenta, visto que a mídia tem se concentrado preferencialmente num acontecimento de repercussão mundial, criando uma espécie de hegemonia temática que não abre muito espaço para o aprofundamento de outros assuntos de extrema gravidade para o futuro do país. Tomara que depois de passar dessa fase da Copa do Mundo, algumas pautas relevantes voltem à cena, mesmo porque há forte impressão de que coisas mal cheirosas vêm ocorrendo nos corredores do Poder Central. Desejo aproveitar também esse momento para elogiar a atitude responsável do diretor do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, de Campo Grande, senhor Carlos Coimbra, da Fundação Carmen Prudente de Combate ao Câncer. Recentemente, ele nos deu um exemplo de dignidade e honradez ao ajudar a Polícia Federal a desvendar um esquema de corrupção dentro da Fundação Nacional de Saúde, denunciando e colaborando na investigação de uma verdadeira máfia que atua na criação de dificuldades para a venda de facilidades, nos processos de convênios e liberação de emendas parlamentares no Ministério da Saúde. Irei descrever aqui, senhoras e senhores senadores, o acontecimento, conforme registro divulgado pela imprensa do meu estado e de todo o país, bem como pelas informações prestadas pelo próprio denunciante, o Dr. Carlos Coimbra. Foi presa em flagrante durante a Operação Lantiri, desencadeada na noite do dia 16 de junho pela Polícia Federal, portanto, fato recente, Roberlânia Patrícia Alves, de 28 anos, servidora do Ministério da Saúde, que cobrava R$150 mil em troca da liberação de R$3.600.000 em emendas parlamentares, cuja finalidade era a compra de um acelerador linear nuclear e também para despesas de custeio para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, repito, na cidade de Campo Grande, meu estado, Mato Grosso do Sul. O caso impactou a sociedade sul-mato-grossense, como não poderia ser de outra forma, porque o pedido e recebimento da propina foi totalmente monitorado pela Polícia Federal, com autorização e gravação telefônica e filmagem oculta pelo juiz federal Dr. Odilon de Oliveira, que após a formalização da denúncia do diretor do hospital no mês de abril, possibilitou que o caso viesse à tona nos seus mínimos detalhes. Face à denúncia à Polícia Federal, a servidora Roberlene Patrícia Alves encontra-se presa em Campo Grande,
Sua origem funcional é a Organização Pan-Americana da Saúde, órgão ligado à ONU, que contrata técnicos para operar análise de convênios do Fundo Nacional de Saúde. Os critérios para a contratação de pessoal dessa área são ainda obscuros, mas acredito que a Polícia Federal deverá desvendar tudo isso de maneira detalhada. Essa é, sinceramente, a nossa esperança. Senhoras e senhores senadores, é que por meio desta investigação e conforme o relato que pude ouvir pessoalmente do diretor do Hospital do Câncer, Dr. Carlos Coimbra, podemos constatar que existe em funcionamento no Ministério da Saúde uma verdadeira fábrica de diligências técnicas, com o propósito de dificultar o acesso a recursos públicos, para que assim ofereça, entre aspas, facilidades aos gestores hospitalares para contratar, melhor dizendo, consultorias milionárias em benefício de uma verdadeira máfia que opera no setor. O que me surpreende, senhor presidente, senador Paulo Paim, e creio que também a vossas excelências, senhoras e senhores senadores, é que, tendo o governo federal no Ministério da Saúde, como em todos os outros ministérios, secretarias de controle interno e, além disso, a Controladoria Geral da União, ainda admitem, a que títulos, não sei, a contratação de uma consultoria estranha, de um órgão internacional, cuja honorabilidade foi posta em xeque com o affair que acaba de vir à tona com o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, da Fundação Carme Prudente de Mato Grosso do Sul. Permito-me, senhor presidente, relatar o que ocorreu. Tive acesso à documentação e pude verificar como opera esse esquema nebuloso. Basta um simples apertar de botões em um computador para que um técnico do Ministério da Saúde controle o andamento de processos e a liberação de recursos. No caso da aquisição do acelerador linear para o Hospital do Câncer de Campo Grande, tem aqui em minhas mãos um processo de análise cujas sucessivas diligências feitas, que nada mais é um jogo de cartas marcadas, que avança à medida em que a propina é negociada. Aqui, senhor presidente, a documentação a que eu me refiro. É longa, vasta, mas demonstra sinceramente o que lá está acontecendo. Nesse caso, tudo começou no dia 30 de abril de 1914, quando o hospital recebeu a primeira diligência do Ministério. O hospital recebeu a comunicação às 21h30, véspera do feriado de 1º de maio, informando que, se não houvesse o, abre aspas, atendimento desta diligência imediatamente, fecha aspas, havia, aspas, o risco de inviabilização da proposta por decurso do prazo, fecha aspas. Notem, senhoras e senhores senadores, que o prazo era impossível de ser cumprido, ou seja, o Ministério criou uma dificuldade intransponível para depois oferecer, entre aspas, saídas extraoficiais para viabilizar os recursos. Diante da reclamação do postulante, da impossibilidade fática de cumprir num feriado nacional a diligência e de sua justa reclamação, os servidores da Fundação estenderam o prazo, já com indícios indisfarçáveis, repito, com indícios indisfarçáveis de que algo desejavam para tanto. Cumpridas as exigências legais, o processo foi reaberto no dia 8 de maio. No dia seguinte, veio o pedido de, entre aspas, consultoria e a consequente investigação sigilosa. Somente depois de acertada a propina e solucionada a burocracia da diligência, é que os recursos finalmente puderam ser liberados em 15 de maio, às 15h05.
E assim foi feito, só que tudo monitorado pela Polícia Federal e pela Justiça Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. É impressionante a engenhosidade de como funciona a corrupção no Brasil. Técnicos ligados a um organismo internacional, que ocupam posições estratégicas dentro do Ministério, ligados politicamente não se sabe a quem. Entre aspas, vendem, essa é a palavra, a superação de obstáculos burocráticos para roubar o dinheiro dos impostos, que deveriam atender os brasileiros que necessitam de atendimento à saúde. Chega a ser um processo desumano, senhor presidente, frio, operado por pessoas sem nenhum caráter, agindo, na verdade, como se fosse um governo paralelo, sem nenhum controle, sem nenhuma transparência, sem nenhuma fiscalização. Senhor presidente, senador Paulo Paim, um caso ocorrido em seu estado, Rio Grande do Sul, cuja verossimilhança ao de Mato Grosso do Sul indica que há algo de podre no reino da Fundação Nacional de Saúde. Não vou relatar aqui todo o seu conteúdo, mas peço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que considere parte integrante do meu pronunciamento todos os detalhes desse affaire ocorrido lá em seu estado. No município de Lajeado, conforme noticiado, e que tem nexo com o ocorrido em Mato Grosso do Sul. Gestões escabrosas foram feitas para que recursos fossem liberados no valor de 2 milhões de reais à Fundação de Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais, Fundef. A verba foi indicada pelo senhor deputado federal Enio Bassi. Parecer técnico da União foi emitido às 18h30 de uma terça-feira. A Secretaria de Atenção à Saúde, senhora Laiane de Fátima Silva de Faria, exigiu 3 adequações à proposta do convênio. Estipulou como prazo de resposta um dia útil. Como a Fundação não pôde atender no tempo devido, o repasse foi inviabilizado. Segue-se aqui, senhor presidente, e reitero a Vossa Excelência o meu pedido para que conste do meu pronunciamento outras informações preciosas a respeito desse caso. Senhoras e senhores senadores, as notícias que lhes tragam com profundo pesar servem para reconhecer que um mar de lama, de desonestidade, de desonra ao munus público, inunda a esplanada dos ministérios, com reconhecidas exceções, é bom que se deixe claro. Revela também uma história até agora oculta, conforme as investigações da Polícia Federal. Numa das interceptações telefônicas, ficou claro que os recursos não foram liberados, porque não se aceitou o pagamento da propina, no caso, evidentemente, lá do seu estado, na cidade de Lajeado. Num dos contatos feitos por Roberlane e Laiane, uma diz para a outra que bem feito, entre aspas, bem feito para aqueles que não quiseram ouvir os nossos conselhos. Evidentemente, maus conselhos. Diante de tudo isso, pergunto a esta casa, dos senhores senadores, a nossa casa, a saúde pública do Brasil tem solução? O Congresso Nacional deve formar uma comissão para investigar essas diligências e estabelecer critérios de avaliação desses processos escabrosos? Não podemos mais permitir que o Ministério da Saúde continue ou permita que se ajam como uma raposa no galinheiro. É decepcionante, senhor presidente. E é por esta razão que o povo reclama a viva voz, que é preciso mudar os costumes de gestão pública nesse país. E, senhor presidente, ao meu discurso, junto os documentos a que me referi,
e peço a Vossa Excelência que os considere parte integrante dele. É lamentável, senhor presidente, profundamente lamentável, num país em que a democracia se solidifica, se estatifica pela vontade popular, nós tenhamos o veso de vir aqui reclamar para que os costumes políticos sejam regenerados, sejam purificados. O momento está chegando. Estamos no processo de travessia para as mudanças. Que elas cheguem logo e que o eleitor, a 5 de outubro deste ano, tenha a clarividência de escolher bem e muito bem os seus futuros dirigentes. Senhor presidente, é essa a minha manifestação, com o pesar que eu procuro revelar através das minhas palavras.